Você que já perdeu alguém especial, precisa ouvir isso agora. Tem pessoas que partiram desta vida, mas continuam vivendo dentro da sua memória todos os dias. Você tenta seguir em frente, tenta parecer forte, tenta ocupar a mente. Mas existem noites em que a saudade aparece sem avisar e desmonta tudo dentro de você. Porque perder alguém especial não é apenas dizer adeus para uma pessoa, é dizer adeus para uma parte da sua própria vida. O pior momento não acontece no cemitério. O pior momento acontece depois, quando você pega o celular para mandar mensagem e lembra que não existe mais resposta. Quando algo bom acontece e você percebe que aquela pessoa não está mais ali para ouvir você. Quando a casa fica silenciosa. Quando chega a noite. Quando a saudade começa a conversar com a sua alma. E sabe o que é mais difícil? É que quase ninguém entende a dor de uma perda verdadeira. As pessoas dizem para você seguir em frente. Dizem que o tempo cura. Dizem que Deus sabe de todas as coisas. Mas existem feridas que continuam abertas por anos. Existem pessoas que perderam alguém há muito tempo, mas emocionalmente ainda estão presas naquele dia. Talvez seja exatamente o seu caso. Talvez você esteja assistindo este vídeo carregando perguntas que nunca teve coragem de falar para ninguém. Por que Deus permitiu isso? Por que tinha que acontecer assim? Será que essa dor algum dia vai embora? Mas existe algo sobre a sua dor que talvez ninguém tenha te contado até hoje. E o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a maneira como você está enfrentando essa perda. Porque algumas despedidas não encerram histórias. Algumas despedidas revelam batalhas espirituais que estavam invisíveis o tempo inteiro. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém percebe. A dor de continuar vivendo depois que alguém importante foi embora. Tem gente que sofre calada todos os dias. Sorri na frente das pessoas. Trabalha. Conversa. Posta fotos. Mas por dentro ainda está tentando aceitar aquilo que aconteceu. Porque a verdade é que certas perdas não machucam apenas o coração. Elas mudam completamente a maneira como a pessoa enxerga a vida. Depois que você perde alguém especial, nada volta a ser exatamente igual. Os lugares mudam. As músicas mudam. As datas mudam. Até o silêncio muda. E uma das piores dores é a culpa. A culpa por não ter dito algo. A culpa por uma discussão. A culpa por não ter aproveitado mais. Tem gente que se culpa até hoje por coisas que aconteceram anos atrás. E quanto mais o tempo passa, mais a pessoa se pergunta se poderia ter feito diferente. Só que existe algo perigoso nisso. A culpa começa a aprisionar a alma. A pessoa continua viva, mas emocionalmente vai se fechando por dentro. Ela para de sentir alegria, para de acreditar no futuro, para de sonhar. E aos poucos começa a sobreviver em vez de viver. Talvez ninguém saiba, mas tem pessoas assistindo este vídeo agora que ainda choram escondidas no banheiro para ninguém perceber. Tem gente que ainda conversa mentalmente com quem partiu. Tem gente que abraça uma roupa, olha uma foto antiga ou escuta um áudio só para sentir aquela pessoa perto outra vez. E sabe o que mais destrói por dentro? É quando a pessoa começa a achar que Deus se afastou dela naquele momento. Porque a dor da perda não mexe apenas com emoções. Ela mexe com a fé. Ela mexe com a esperança. Ela mexe com perguntas que ninguém consegue responder facilmente. Mas existe uma coisa que quase ninguém percebe sobre os momentos mais escuros da vida. Às vezes, é exatamente dentro da dor que Deus começa os processos mais profundos da alma humana. E no próximo momento deste vídeo, você vai entender por que algumas perdas carregam uma transformação espiritual que só pode ser enxergada depois da tempestade. Talvez o dia mais difícil da sua vida não tenha sido apenas o dia da perda. Talvez tenha sido o dia em que você percebeu que sua fé também estava sendo abalada. Porque existem dores que fazem a pessoa questionar tudo. Questionar a vida. Questionar o futuro. Questionar até Deus. E muita gente sente vergonha de admitir isso, mas a verdade precisa ser dita. Tem pessoas que continuam indo para a igreja enquanto por dentro estão decepcionadas com Deus. Continuam orando, mas sem entender o motivo de tanta dor.
continuam tentando acreditar, enquanto o coração pergunta em silêncio: se Deus me ama, por que Ele permitiu isso? Só que existe algo espiritual acontecendo nos momentos de maior sofrimento, que quase ninguém consegue enxergar imediatamente. A dor tem a capacidade de revelar aquilo que estava escondido dentro da alma. Ela revela medos, fragilidades, dependências emocionais e, principalmente, revela o quanto a nossa fé estava apoiada nas circunstâncias. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Ele perdeu bens, perdeu sonhos, perdeu pessoas. E mesmo sem entender o motivo de tanto sofrimento, existia uma batalha espiritual acontecendo além do que os olhos humanos conseguiam ver. O problema é que muitas pessoas interpretam o silêncio de Deus como abandono. Mas silêncio não significa ausência. Existem momentos em que Deus parece distante, mas está trabalhando nas áreas mais profundas do coração humano. Porque enquanto a dor destrói algumas pessoas, ela amadurece outras. Enquanto alguns desistem, outros descobrem uma força espiritual que nunca imaginaram possuir. Talvez você tenha achado que sua história terminou naquela perda. Talvez você tenha acreditado que nunca mais sentiria paz novamente. Mas escute isso com atenção. Deus não perdeu o controle da sua vida. Mesmo no dia da sua pior dor, Deus ainda estava presente. Mesmo quando você chorou sozinho. Mesmo quando ninguém percebeu seu sofrimento. Mesmo quando você achou que não suportaria continuar. E existe uma razão pela qual você chegou até este vídeo hoje. Porque algumas mensagens não aparecem por acaso. Algumas mensagens chegam quando a alma está cansada de sofrer em silêncio. Só que agora você vai entender algo ainda mais profundo. Porque existe uma história que revela exatamente o que acontece quando uma pessoa decide enfrentar a dor em vez de fugir dela. E essa história pode mudar completamente a maneira como você está enxergando a sua própria perda. Um homem perdeu a esposa depois de muitos anos de casamento. Ela era a pessoa com quem ele conversava todos os dias. Era quem conhecia seus medos. Quem entendia seus silêncios. Quem segurava sua mão nos momentos difíceis. E quando ela partiu, algo dentro dele também morreu. Nos primeiros meses, ele tentou parecer forte. Dizia para todos que estava bem, continuava trabalhando, continuava sorrindo. Mas quando chegava em casa, a realidade o esmagava. O lado vazio da cama, o prato que não era mais usado, o silêncio da casa. Ele começou a se afastar de tudo. Parou de orar, parou de conversar com Deus, porque no coração dele existia uma revolta silenciosa. Ele pensava: depois de tudo que vivi, era assim que minha história terminaria? Até que certa noite aconteceu algo que mudou completamente sua vida. Ele estava sentado sozinho na sala, olhando fotografias antigas, quando encontrou um bilhete escrito pela esposa muitos anos antes. No papel estava escrito: se algum dia eu partir antes de você, não deixe a sua vida partir junto comigo. Aquelas palavras atravessaram sua alma, porque pela primeira vez, ele percebeu algo que nunca tinha entendido antes. Ele não estava apenas sofrendo pela ausência dela. Ele estava abandonando a própria vida por causa da dor. E foi naquela noite que ele fez uma oração depois de muito tempo. Não foi uma oração bonita, não foi uma oração forte, foi uma oração sincera. Ele disse: Deus, eu não entendo essa dor, mas eu também não quero continuar morrendo aos poucos. E naquele momento, ele percebeu algo profundo. A presença de Deus não desaparece na dor. Muitas vezes, ela se manifesta justamente quando a pessoa chega no limite das próprias forças. A partir daquele dia, a saudade não desapareceu. Mas algo mudou dentro dele. A dor deixou de ser uma prisão e começou a se transformar em memória, amor e propósito. Porque existem pessoas que partem desta terra, deixando dentro de nós uma missão invisível. E talvez seja exatamente isso que você ainda não percebeu sobre a pessoa que você perdeu. Talvez a história dela não tenha terminado na despedida. Talvez exista algo que Deus quer construir dentro de você através dessa dor. E o que você vai ouvir agora
pode mudar completamente a forma como você interpreta a saudade que sente até hoje. Existe uma coisa sobre a saudade que quase ninguém entende. A saudade não nasce apenas da perda. Ela nasce do amor. Você só sente falta profundamente de quem marcou sua alma de verdade. E talvez hoje você esteja olhando para a sua dor como uma prova de fraqueza, quando na realidade ela revela a intensidade do amor que existiu dentro da sua história. Pense nisso. Existem pessoas que passam pela nossa vida e deixam apenas lembranças, mas existem outras que deixam marcas eternas. Mudam nossa maneira de pensar, mudam nossa maneira de amar, mudam até nossa relação com Deus. E é por isso que algumas ausências parecem tão pesadas, porque aquela pessoa não ocupava apenas um espaço na sua rotina, ela ocupava um espaço dentro da sua identidade emocional. Só que existe uma revelação espiritual muito profunda nisso tudo. Nem toda dor chega para destruir. Algumas dores chegam para despertar. Foi depois da perda que muita gente começou a valorizar a família. Foi depois da dor que muita gente aprendeu a amar de verdade. Foi depois do sofrimento que muita gente voltou a falar com Deus. Talvez você tenha passado meses perguntando: por que Deus permitiu isso? Mas talvez a pergunta que transforma seja outra. O que Deus quer despertar dentro de mim através disso? Porque algumas pessoas saem da nossa vida deixando um vazio, mas outras deixam direção, deixam ensinamentos, deixam sementes emocionais e espirituais que continuam crescendo dentro de nós mesmo depois da despedida. E talvez seja exatamente por isso que você nunca conseguiu esquecer essa pessoa, porque algumas conexões não mudam apenas momentos, elas mudam destinos. Agora escute isso com muita atenção. Você não honra quem partiu destruindo a própria vida. Você honra vivendo com mais propósito, com mais amor, com mais presença, com mais coragem. A pior prisão não é perder alguém. A pior prisão é permitir que a dor enterre junto os sonhos, a fé e a vontade de continuar vivendo. E no próximo momento deste vídeo, você vai entender por que tantas pessoas continuam emocionalmente presas ao passado, sem perceber que Deus ainda está tentando conduzi-las para um novo capítulo. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou digite as alterações que deseja. 6. O confronto que desperta. Existe uma verdade difícil que precisa ser dita. Muita gente perdeu alguém importante, mas também acabou perdendo a si mesma no caminho. A dor virou identidade. O sofrimento virou moradia emocional. E sem perceber, a pessoa começou a viver presa ao passado. Ela acorda, trabalha, conversa, sorri para os outros, mas por dentro continua parada no mesmo dia da perda. Só que escute isso com atenção. Quem partiu não gostaria de ver você destruindo a própria vida. A saudade é natural. O amor permanece. As lembranças continuam. Mas você não pode transformar a dor em um túmulo emocional permanente. Porque existe uma diferença entre honrar uma memória e abandonar a própria existência. Tem gente que deixou de sonhar, deixou de viver, deixou de amar novamente, deixou de acreditar no futuro. E tudo isso porque uma parte do coração ainda está presa em um adeus que nunca conseguiu aceitar. Mas Deus não criou você para sobreviver em estado de tristeza eterna. Existe propósito na sua continuidade. Existe vida depois da dor. Existe um amanhã que você ainda não conseguiu enxergar. E talvez o maior erro seja pensar que seguir em frente significa esquecer. Não significa. Seguir em frente significa carregar amor sem carregar prisão. Significa lembrar sem destruir a própria alma. Significa entender que algumas pessoas encerram a missão delas na terra, mas a sua missão continua. Foi por isso que Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Perceba a profundidade disso. Deus nunca trabalhou apenas com finais. Deus trabalha com continuidade, com transformação, com recomeços. E talvez hoje você esteja emocionalmente esgotado, porque passou tempo demais tentando viver, olhando apenas para trás. Só que existe algo poderoso acontecendo neste momento.
Porque enquanto você escuta essas palavras, Deus pode estar despertando dentro de você uma força que a dor tentou destruir. E o próximo passo desta mensagem é o mais profundo de todos. Porque agora não será apenas sobre perda. Será sobre aquilo que ainda permanece vivo dentro da sua alma. Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que perdeu tudo. Talvez existam dias em que a saudade pesa tanto que parece impossível continuar. Dias em que a casa fica silenciosa demais. Dias em que uma lembrança simples desmonta o seu coração inteiro. Dias em que você tenta ser forte para todo mundo, enquanto por dentro está desmoronando sozinho. Mas existe algo que você precisa ouvir hoje. Se a saudade ainda existe, é porque o amor foi real. Pessoas comuns passam pela nossa vida e o tempo apaga. Mas quem toca a alma deixa marcas que o tempo nunca consegue destruir. E talvez você tenha interpretado suas lágrimas como sinal de fraqueza, quando na verdade elas revelam a profundidade do que você viveu. Algumas lágrimas são provas de que houve amor verdadeiro, e Deus conhece cada uma delas. Nenhuma lágrima passou despercebida pelo céu. Nenhuma oração silenciosa foi ignorada. Nenhuma madrugada de dor ficou invisível diante de Deus. O problema é que muitas pessoas acreditam que a história terminou na perda. Mas Deus é especialista em continuar histórias dentro de corações feridos. Tem gente que descobriu o propósito depois da dor. Tem gente que reencontrou fé depois do sofrimento. Tem gente que voltou a viver depois de anos emocionalmente perdida. Porque enquanto a saudade tenta fazer você olhar apenas para o que acabou, Deus tenta mostrar aquilo que ainda pode nascer. E talvez a pessoa que você perdeu tenha deixado dentro de você mais do que lembranças. Talvez tenha deixado força, amor, aprendizados, propósito. Talvez tenha deixado uma missão que agora precisa continuar através da sua vida. Então não permita que a dor convença você de que acabou. Sua história não terminou. Seu propósito não morreu. Sua vida ainda carrega capítulos que você nem imagina. E existe uma razão pela qual você ouviu esta mensagem até aqui. Porque Deus sabia exatamente o momento em que sua alma precisaria dessas palavras. Agora fique comigo até o final. Porque a última parte desta mensagem pode se transformar em uma oração capaz de curar áreas do seu coração que ninguém consegue enxergar. Hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você percebeu que sua dor não era invisível. Deus viu cada lágrima que caiu em silêncio. Viu as noites em que você tentou dormir sem conseguir. Viu os momentos em que você sorriu para as pessoas enquanto seu coração estava quebrado por dentro. E mesmo quando você achou que estava sozinho, Deus permaneceu perto. Porque existem dores que ninguém consegue carregar sem a presença de Deus. Agora eu quero que você escute isso como se fosse uma oração diretamente para a sua alma. Deus não está pedindo para você esquecer quem partiu. Deus está pedindo para você voltar a viver. Voltar a acreditar. Voltar a respirar sem culpa. Voltar a enxergar esperança no amanhã. A saudade continuará existindo. O amor verdadeiro nunca desaparece completamente. Mas a dor não pode continuar comandando a sua vida. Hoje é o dia de entregar para Deus o peso que você vem carregando sozinho há tanto tempo. Feche os olhos por um instante e diga dentro do seu coração: Deus, eu não entendo tudo o que aconteceu, mas eu não quero continuar vivendo preso à dor. Cura meu coração. Fortalece minha alma. Me ajuda a continuar. Talvez você tenha começado este vídeo emocionalmente destruído, mas eu acredito que você vai terminar esta mensagem um pouco mais forte do que começou, porque Deus ainda restaura pessoas feridas, ainda levanta corações cansados, ainda transforma lágrimas em força espiritual. E se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários o nome da pessoa que marcou sua vida. Hoje, nós vamos transformar saudade em oração. Compartilhe este vídeo com alguém que também esteja enfrentando uma perda em silêncio. Porque às vezes uma única mensagem chega exatamente no momento em que uma alma estava prestes a desistir.